O calor intenso dessa época do ano vem pegando muita gente desprevenida. Mas então, como cuidar da pele tirando o máximo dessa estação, o verão? Para falar sobre isso, é o Sete Lagoas Debate que está começando agora. Solzão forte, tempestades ao fim do dia. O verão veio com tudo e com ele muitas dúvidas de como cuidar da pele. Para tirar então todas essas nossas dúvidas, a nossa convidada de hoje no Sete Lagoas em Debate é a dermatologista Petra Stuhr. O nome é muito chique, então nós vamos ter dificuldade, mas nós vamos lá. Petra, muito obrigada por sua presença aqui no Sete Lagoas em Debate. A pele, ela precisa ser preparada para enfrentar o verão. A gente está no ápice aí, né? No meio do verão. Mas a pele ainda precisa de preparação para enfrentar esse tempo tão doido? Sim, é importante. A pele, ela precisa de ser cuidada sempre, né? No dia a dia é interessante a gente ter uma rotina de cuidados. Mas quando chega o verão, é importante a gente rever os produtos que a gente está em uso, porque a gente chega de um tempo mais seco, mais frio, então que a pele vai estar mais ressecada. Então é importante reforçar o uso de hidratantes, mas ao mesmo tempo tirar aqueles hidratantes mais oleosos, que podem nesse período causar acne, né, e outras doenças de pele. É importante aumentar a hidratação, né, beber bastante líquido, porque a gente vai transpirar e com isso o ressecamento da pele também pode piorar. Além disso, aumentar a ingestão de frutas e legumes ricos em carotenoides, que podem melhorar o aspecto da pele, aumentar um pouco a proteção também contra o sol, já que entra no processo de produção da melanina. Pois é, ou seja, os hábitos precisam mudar no verão, né? A cada estação a gente tem que se adequar. Muita gente tem dificuldade. Existe alguma dica, assim, para a pessoa lembrar, olha, eu preciso ingerir água, eu preciso comer fruta, eu preciso trazer mais alguns nutrientes para o meu corpo para ele se adaptar a essa nova fase, né, vamos dizer assim, que o verão é uma estação que é muito, são os extremos, né, é chuva, é sol muito forte, e aí, tem alguma dica nesse sentido? A questão da hidratação, assim, sempre observar, a pele a gente sente quando ela está ressecada, mas quando já chegou nesse ponto é porque já passou do ponto, né, então o ideal era a gente tentar perceber isso um pouco antes. Tem aquela rotina, o tal dos 2 litros de água, é interessante porque é uma média. Claro que não é o ideal para todo mundo, mas para facilitar talvez seja um bom parâmetro. Sim. Sempre observar, até a cor da urina, ela facilita para a gente observar se a gente está realmente hidratado ou não. Então quando a urina já fica amarela, é porque a gente já está num grau de desidratação. Então isso é importante. Os outros sintomas, boca seca, olho seco, também já são sinais de que passou da hora. Então tem que tentar hidratar mais. Pode ter mais alguma dica? Não, assim, a questão da alimentação é sempre variar mesmo, assim, sempre, e as frutas, no caso, e os legumes, então, com cores mais amarelas, mais alaranjadas, esses sim são ricos, né, nos carotenoides que vão melhorar essa questão da ajuda da proteção da pele ao sol. Pois é, existe uma rotina, por exemplo, eu acordo de manhã, eu preciso lavar o rosto. Tem muita gente que, vamos dizer, inventa moda, né? Passar água termal, não sei o quê. Isso é necessário mesmo ou a gente consegue com o que a gente tem em casa? Então, assim, a rotina básica da pele seria acordar, então limpar, fazer uma limpeza do rosto, com um sabonete que fosse adequado para o seu tipo de pele, aí nesse caso o dermato vai saber te orientar melhor, né? Isso é importante, porque normalmente a gente tem um sabonete que a gente lava a mão. Esse sabonete não é o ideal. Não é o ideal para a face, porque a pele da mão tem uma espessura diferente da pele do rosto. A produção sebácea no rosto ela é maior do que nas mãos. Então, o ideal é realmente ter um específico para a face, né? Então, depois de ser feita essa limpeza, né, do rosto, que em geral o produto que a gente usa no verão é diferente do produto que a gente vai usar também para limpar no inverno. Então, é importante a pessoa ir percebendo isso. Não é um produto que vai valer para o ano inteiro, para todas as estações. É um produto para cada uma. Acho que no Brasil dá para a gente dividir em 2 estações, né? A época do frio e a época do calor. Não dá as 4 estações aqui, a gente não tem muito bem delimitado. Então, depois da limpeza, seria interessante uma hidratação da pele, até mesmo para as peles oleosas. Às vezes a gente indica a hidratação, porque a hidratação ela vai repor água e não óleo, né? Então, às vezes fica essa dúvida, pele, né, oleosa, precisa hidratar, e às vezes precisa sim. E depois da hidratação, a gente sempre recomenda na face e nas áreas expostas o uso do protetor solar. Protetor solar, que não pode nunca, né? Não pode. Na verdade, nem no inverno, né? Porque a gente tem contato com a luz
A luz artificial é interessante usar também, né? Da luz artificial, os protetores solares, os com cores e os filtros físicos vão proteger melhor desse tipo de luz, né? Da luz artificial. Porque a luz artificial, na verdade, ela não vai causar câncer de pele, mas ela pode causar manchas e outros problemas. Então, assim, mas o uso do protetor solar, ainda mais aqui, que a gente tem sol o ano inteiro, a gente não tem dias mais curtos no inverno, igual acontece, né, na Europa e Estados Unidos. A diferença é muito pequena, né? Muito pequena, né? Então, assim, é interessante usar o protetor solar, sim, sempre, em todas as áreas expostas. Pois é, o protetor solar, qual que é o mínimo, né, do FPS? O FPS mínimo deve ser o 30. Porque, na verdade, a gente passa uma camada muito, assim, inferior, a quantidade muito menor do que a gente deveria. A gente tem um hábito de passar camadas mais finas, e as camadas mais finas, então, não protegem. Então, se a gente usa um protetor menor do que 30, a proteção que a gente vai ter contra o sol é muito pequena. E para criança, precisa também estar o dia todo com protetor solar? Isso é fundamental nessa época do ano? Então, a partir dos 6 meses de idade já é recomendado o uso do protetor solar. Até os 6 meses de idade, a recomendação da Sociedade Brasileira de Dermatologia é que as crianças não se exponham ao sol, apesar de ainda ter algumas controvérsias do banho de sol ou não, né? Mas caso for necessário esse banho de sol, períodos curtos, coisa pouca, né? Coisa bem 5 pouquinho. minutos. E depois dos 6 meses de idade, aí já é recomendado sim, se a criança fosse expor ao sol. Porque passar protetor solar na criança o dia todo não é uma coisa fácil. Mas esse período de exposição ao sol deveria ser sem o protetor solar, no caso da criança, né? Seria o sol saudável, vamos dizer assim? Como é que fica isso? É um pouco complicado, porque o sol saudável seria aquele sol antes das 10 horas da manhã e depois das 15, 14, 16 horas. Fora do horário de verão, Fora do horário de verão. Tem isso ainda. Então, esse sol, entre aspas, saudável, ele só tem a radiação UVA. E a radiação UVB, que é a que tem nesse horário do sol ruim, é ela que ajuda na síntese da vitamina D. Então, se você coloca uma criança para tomar o banho de sol antes das 10 horas, que é a recomendação, ela não vai sintetizar a vitamina D. Né? Então, assim, é um pouco complicado. Então, mesmo nós dermatologistas, a gente não recomenda a exposição solar sem a proteção, né? Ou se for necessário realmente essa exposição, né? Que faça em áreas que não sejam cronicamente expostas. Então, a barriguinha, que não é uma área braço, a gente está sempre expondo. Então, já tem uma carga de radiação maior. Expor áreas que a gente comumente não expõe. Perna, barriga, as costas, seria o ideal, no caso, para a síntese da vitamina D, das crianças também. Pois é, interessante isso, né? Essa informação a gente não tem, não, de que antes de 10 não sintetiza. Você coloca para tomar sol justamente para sintetizar a vitamina D, né? E é o horário que vai ter a radiação UVB, que é a que, né, entra no processo da formação dessa vitamina, que na verdade é um pré-hormônio, é a da UVB. Então é complicado. E o que a gente não pode nunca fazer porque está correndo riscos com a pele? Eu acho que expor a pele ao sol, né, assim, sem a proteção solar, ir para o sol assim mesmo, sem protetor solar, uso de esses bronzeadores, né, bronzeador então com FPS muito baixo, não é o ideal também. Câmera de bronzeamento artificial, que é proibida, mas a gente encontra, né? O uso de produtos, a gente tem visto até alguns produtos assim que queimam realmente a pele com a intenção de bronzear, isso não é legal. Quem fosse expor ao sol, sempre evitar as frutas cítricas, né? Laranja, o limão, até mesmo o morango, porque pode queimar e dar dermatite de contato, então às vezes chega a dar bolhas mesmo e deixar queimaduras na pele. Então sempre que for ter contato com essas frutas, sempre depois limpar a área, né? Sempre limpar a boca, as mãos. E outra coisa também é usar produtos hidratantes. O povo adora, né? Assim, o cheirinho é fresco, né? Sim. Então usa perfume com cheirinho de tangerina, com cheirinho de limão. Então nessa fase não é legal, porque esses produtos podem conter, né, óleos essenciais e outros, né, ingredientes naturais que vêm da fruta e que podem então causar reação na pele. O ideal é sem cheiro. O ideal é sem cheiro. E usar e manter essa hidratação de creme também. Interessante tanto para criança quanto para adulto manter essa hidratação do creme. Isso. Né? E o momento ideal, assim, para passar o creme no corpo é sempre depois do banho. Pode estar até com a pele ainda um pouco úmida, assim, do banho, aí vem com o hidratante e passa no corpo todo. É o momento que a pele absorve melhor. A roupa também faz diferença? A cor da roupa faz diferença? Então, os tecidos de algodão,
eles filtram mais de 50%, até 50% da radiação. Então, assim, muita gente comprando blusa, né, com proteção solar para as crianças, isso é muito interessante mesmo. Mas a blusa de algodão, para quem, né, não quer comprar um tecido específico, os tecidos de algodão, os tecidos naturais, eles têm essa proteção também. Eles ajudam, eles filtram 50% da radiação ultravioleta. Independente da cor do tecido? Independente da cor do tecido. Assim, algumas cores, as cores brancas, vão acabar refletindo mais a radiação. Então, elas são melhores, né, para serem usadas. As cores claras. Agora, sempre lembrar também, isso é uma coisa interessante, falando dos tecidos, as sombrinhas, né? Muitas sombrinhas de praia, de piscina, são de tecido de lona, de nylon. E o nylon, ele só filtra 30%. Então, você tá ali na sombra achando que você tá protegido e, na verdade, você tá pegando toda aquela carga de radiação. Então, pode vir a ter um problema mais tarde. E aí, tem que comprar uma sombrinha que tenha tecido? Ou então a lona. Se for de lona, a sombrinha de lona, ou de um tecido natural como uma fibra natural, algodão e tudo mais, que não é fácil de encontrar, aí tá mais protegido. São detalhes demais, né? Então, a gente vai rapidinho pro intervalo, doutora, e vamos voltar falando então um pouco mais sobre esses cuidados com a pele e também sobre as intervenções estéticas daqui a pouco. Sete Lagoas em Debate de hoje, eu recebo a dermatologista Petra Stuhr e a gente está falando um pouco sobre os cuidados com a pele no verão. Nós estamos no alto verão, né? Muita gente preparando para viajar no carnaval, muita gente viajando aí no finzinho das férias. E a gente vai falar também sobre a questão das intervenções estéticas, né? Um botox, uma melhora aí para levantar a moral. Como é que fica isso aí, Petra? Só terminando aquele bloco que ficou alguma coisa no sentido do câncer de pele, que a gente não falou especificamente. No verão, há realmente o maior risco por causa do sol ou isso depende da predisposição da pessoa? Assim, o fator genético ele é muito importante, né, para o desenvolvimento do câncer de pele. Mas no verão é onde a gente acaba recebendo uma carga maior da radiação, tanto o VA quanto o VB, que estão relacionadas ao câncer de pele. A gente tem 3 tipos de câncer de pele e o câncer mais comum na população é o câncer de pele. Mas o dano que isso vai causar vai ser cumulativo. Então, esse sol que você tomou no verão agora não vai gerar um câncer de pele no mês que vem. Mas a carga de sol que você vai tomando ao longo da vida, depois, em geral, após os 50 anos, aumenta então a chance de você desenvolver um câncer de pele. Por isso que é tão importante, desde cedo, desde criança, criar essa consciência, né, de proteção solar e tudo mais, porque é o dano que a gente adquire ao longo da vida que vai gerar isso no futuro. Quer dizer, são hábitos que a gente tem que colocar na vida da gente, até porque vai haver algum momento que você ou vai esquecer o protetor, ou vai estar num lugar que você foi pega desprevenida. Exatamente. E aí você tem que ter, vamos dizer assim, uma reserva. Uma reserva de chance para evitar esse problema, né? Exatamente. Porque, como você disse, as pessoas, principalmente quem viaja muito, né, vai para outros lugares, o clima muda completamente. Às vezes você está preparado para um frio, vem um calor assim inexplicável, né? E aí é bom ter essa reserva, como diz. Bom, vamos falar então de um assunto que gera às vezes muita polêmica, a questão das intervenções estéticas, né? Para muita gente não é só estética, é questão de saúde, porque é também, sim, né, claro. Petra? Explica pra gente qual que é a diferença, até onde isso é necessário, né? Quando começar com essas intervenções, que tipo de intervenções a gente deve fazer preventivamente? A própria fotoproteção já é uma coisa preventiva, porque o sol ele está relacionado com o envelhecimento da pele, isso é comprovado. Então, assim, usar o fotoprotetor, a gente também vai estar prevenindo um pouco a questão do envelhecimento. O momento que a gente vai começar as intervenções, então, de cuidado com a pele, eu acho que assim, é o momento que o paciente sentiu uma certa necessidade. Claro que muito paciente já tem o hábito de fazer um controle com o dermatologista. Aí é o mundo ideal, né? Você vai lá, já faz um check-up, vê se tem alguma lesão que precisa ser tratada e ao mesmo tempo já olha essa questão da estética, do envelhecimento. Assim, quando a gente indica um botox, então, é difícil a gente falar uma idade. Eu não costumo indicar a partir de idade, a partir dos 30 anos. Isso não existe, assim. Eu acho que cada pele tem uma carga genética, cada pele tem uma carga de fatores ambientais aos quais ela foi exposta, e isso tudo vai, né, gerar o processo de envelhecimento. Claro que
quanto mais cedo a gente começar esse tratamento, melhor vai ser o resultado. Porque se chega uma paciente com 40 anos, que quer melhorar tudo de uma vez, que foi, né, que eu acho que eu preciso de um preenchimento, de um botox. Se chega uma mais nova, só com o botox a gente às vezes consegue resolver todas as questões que ela precisa, né? A gente não precisa. E o botox hoje a gente já sabe que ele tem o fato de ser uma prevenção. Pois é. Né? Isso aí, às vezes gera muita dúvida. Tem gente que vai aplicando o botox e porque o que a gente tem, né, no imaginário da gente fica aquela questão de artificial, né? Um rosto artificial, não é isso? Talvez porque as pessoas abusaram muito quando surgiu, vamos dizer assim. Mas não necessariamente precisa ficar, o resultado não tem que ser esse. Na verdade, né? o resultado não deve ser esse. O objetivo não é esse. Eu acho que esses resultados exagerados que a gente vê são os excessos, porque na verdade a gente vê várias pessoas que fazem esses procedimentos e que estão muito bem, que a gente nem chega a notar aquilo. Eu acho que esse que é o ideal, né? As pequenas correções, elas devem ser feitas à medida que elas vão surgindo. E quando a gente faz um acompanhamento com o dermatologista, então sempre aquela mesma pessoa está te vendo, ela vai conhecendo o seu rosto e vai sabendo te indicar. Então começa com um botox e depois de um tempo, olha, eu acho que agora talvez se a gente fizer um preenchimento aqui, vai ajudar nessas ruguinhas que descem para cá. E aí aos poucos vai fazendo e isso a gente vai ficando natural, não vai ficando uma coisa artificial. Porque o objetivo não é colocar uma coisa que o paciente não tem. Né? Não é criar uma bochecha, né? A gente vê muito, né? Aqueles exageros. Então, o objetivo não é criar uma bochecha no paciente. O objetivo é repor uma gordurinha dessa região que ele perdeu. Às vezes é que ele não tenha, mas que com isso aí vai ajudar vai harmonizar. Exatamente, né? Isso mesmo. A questão logicamente, vai muito de cada pessoa. Claro, tem pessoas que acham que não precisa de fazer nada, tá bem. Ok, isso é ok ótimo, também, não é obrigatório. Mas a questão da autoestima é importante aí, né, Petra? Muito importante, porque a autoestima, ela reflete até no nosso emocional, né? Muitos pacientes, já teve até um estudo mostrando a relação do botox com a depressão, como uma forma até de tratamento. Porque todo dia você acordar e se olhar no espelho e se ver abatido, aquele rosto desanimado, aquilo reflete no seu humor, né? Então, a partir do momento que você consegue um ar melhor, você se olha, se vê bem, aquilo te dá um ânimo, você sai mais alegre, mais feliz, né? Não tem jeito. Vai ativar hormônios do bem-estar mesmo. Com certeza. E você fica melhor para tudo, né? Eu acho que a gente tem que usar ao nosso favor. Exatamente. Ter o bom senso. E qual que seria essa medida do bom senso? É o médico que fala, olha, isso aí tá demais. Ou não, vocês não chegam a interferir nesse aspecto. Eu acho que é a função do médico sim interferir, né? Acho que o médico tem que saber conduzir aquilo. Porque existem pacientes, quando a gente fala que é dismorfofobia, que o paciente quer sempre mais e nunca tá bom e quer mais. E chega um momento que o médico tem que falar, não, calma, vamos parar, vamos ver, a gente já fez isso, vamos ver o resultado que isso vai dar e depois a gente reavalia, né? Porque senão começa esses exageros, essas coisas que, né, assim, que não são esteticamente, né, assim, agradáveis. Em questão de saúde mesmo, esses produtos podem beneficiar? Alguns quadros de enxaqueca podem melhorar com o botox, né? Então tem alguns. O botox ele é usado para várias coisas, não só na parte da estética, na medicina. E não é para não franzir a testa, né, gente? Porque aquela ideia, né? Se franze a testa. Exatamente. Então, assim, existem indicações para o botox para a questão de saúde, né? Mas aí nesses casos quem aplica em geral é o neurologista, não é o dermatologista. Acho que. Por exemplo, o ácido hialurônico, ele vai melhorar até a hidratação da pele, a produção que a gente usa para o preenchedor, né? O Sculptra, que é um bioestimulador de colágeno. Então, vai melhorar a saúde da pele, vai ficar uma pele mais bonita, né? Assim, isso pois o problema são as aberrações, né? As pessoas, como você disse, chega num ponto, existe até uma disfunção nesse sentido, né? A pessoa vai exagerando, vai querendo e perde a noção, o senso, né? Isso, o parâmetro. O parâmetro do que é normal e anormal. Vamos chegar num ponto aqui para ficar bom para todo mundo, né? Inclusive para o médico. Porque se você faz uma coisa que não fica legal, todo mundo vai saber quem foi que fez. E a importância, Petra, de ser um profissional que faça esse tipo de trabalho. Exatamente. Porque a gente tem muita gente no mercado que não é profissional. Quem é que pode fazer isso? Então, os dentistas, eles são habilitados para fazer, para casos que não sejam estéticos, né? Eles são liberados para fazer o botox e
o Botox para a parte de tratamentos de disfunções orais. E o dermatologista, o cirurgião plástico, eles têm a formação para tratamentos da parte de estética, né, da parte de cosmetria. Eu acho que esses são os profissionais mais indicados, no meu ponto de vista, os médicos, né, assim, porque vai saber tratar as complicações, caso elas venham a acontecer, porque elas podem acontecer, não são procedimentos simples, a gente tem várias artérias no rosto, então durante um preenchimento, caso o profissional injete aquilo dentro de uma artéria, pode causar até mesmo uma cegueira. Então, assim, tem que ser uma coisa muito bem feita, o médico tem que saber aonde ele deve aplicar, aonde ele não deve aplicar, aonde ele deve ir com a agulha, aonde ele deve ir com a cânula, porque com a cânula a gente não pega a artéria, né? A chance é menor da gente pegar uma artéria. Então, assim, tem que ser um procedimento muito bem feito, né? Sabendo os riscos, né, que estão ali, né, gerando. O paciente, nem todo paciente pode fazer, nem toda toxina botulínica pode ser feita em qualquer paciente. Existem toxinas botulínicas que não são indicadas para, por exemplo, pacientes que têm intolerância à lactose. Então, assim, existem contraindicações. Algumas doenças neurológicas, o paciente não pode fazer o Botox, algumas doenças do colágeno também não vão poder fazer o preenchimento. Então, acho que o médico... Não é tão simples assim. Não é tão simples, né? Acho que assim, tá todo mundo tão ligado com isso que, de certa forma, banalizou um pouco o procedimento. Mas ele não é um procedimento para ser banalizado. Ele é um procedimento para ser realizado com muita seriedade, sabe? Com muito cuidado. Uma análise, né, pessoal mesmo. Além do Botox, que a gente já falou, do preenchimento, né? Tem preenchimento em toda parte do rosto, dá pra, quase toda, né? Dá pra fazer o preenchimento. Sim. Tem alguma coisa mais no mercado que agora tá bombando, que tá muita procura? O Sculptra, que é o ácido L-polilático, tem sido muito procurado por causa... Ele é um bioestimulador de colágeno. Ele é aplicado no rosto, assim, né, com a agulha também, com a cânula, em pontos estratégicos, com o efeito de fazer um lifting do rosto. Então, ele tem um resultado muito legal. Ele vai causar uma inflamação subclínica ali na pele, o paciente não vai ficar vermelho nem nada, mas ele causa uma inflamação na pele, com isso as células, que são os fibroblastos, migram para aquele local e vão estimular a produção de colágeno. Então, melhora a textura da pele, ele pode dar realmente um efeito lifting, e esse efeito pode durar até 2 anos e meio, então é um procedimento bem interessante. Legal, bacana. A gente vai rapidamente para um novo intervalo, vamos voltar então falando sobre então, o janeiro roxo e a hanseníase, daqui a pouco. O Sete Lagoas em Debate de hoje nós estamos falando sobre a pele, tudo o que envolve com a dermatologista Petra Stur. A gente vai falar agora sobre a hanseníase, porque janeiro é também o alto verão, mas é para lembrar também sobre a hanseníase e os cuidados com a pele nesse sentido do janeiro roxo, não é isso, doutora Petra? Exatamente. O que é a hanseníase? A hanseníase é uma doença que afeta primariamente a pele e os nervos. Ela pode afetar outras áreas também, pode chegar a afetar os olhos, os rins, né? Os órgãos reprodutores masculinos. Mas ela primariamente atinge pele e nervos, né? Ela é uma doença causada pelo Mycobacterium leprae, ou bacilo de Hansen. É uma das doenças mais antigas que a gente tem no mundo. E ela, no Brasil, infelizmente, ainda é o segundo país em número de casos. Então, a gente vive numa população que existe a hanseníase. É uma doença que, apesar dela ser, muitas vezes, pelo preconceito, assim, um pouco deixada de lado, é muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque o desconhecimento acaba levando o paciente a um não tratamento e aí a transmissão da doença. E como é que ela é transmitida? Ela é transmitida através do contato próximo, né, e íntimo, assim, não contato sexual, não, mas sim um contato beijo, próximo. Não, e assim, abraço, a convivência próxima. Então, assim, uma pessoa que mora na mesma casa, ou então que trabalha e está sempre ali naquele mesmo local, um contato próximo mesmo. Mas é por causa de saliva? Gotículas, secreção nasal e gotículas de saliva. Ou seja, muito fácil. Muito fácil. Pegar nas lesões de pele não vai causar hanseníase. Então, um paciente com hanseníase pode ser abraçado e tal, mas você não vai pegar, né? Pode passar a mão nas lesões e isso não vai te transmitir a doença. Mas essa outra forma de contato, ela causa, sim, a transmissão. E como que pode ser feita? Porque o janeiro roxo é para alertar sobre o problema e também para
estimular a prevenção, não é Exatamente. isso? Como que seria feita essa prevenção? Então, a prevenção, o paciente, a partir do início do tratamento, então a primeira dose que o paciente toma, a gente fala é a poliquimioterapia, que é um grupo de antibióticos que o paciente vai usar durante o tratamento, a partir da primeira dose ele já passa a não transmitir mais a doença. Então, a principal forma de prevenção é realmente o diagnóstico precoce, porque aí aquele paciente não tem tempo de transmitir para outras pessoas. É feito o diagnóstico, iniciado o tratamento, e aí o paciente já pode, né, conviver normalmente. Uma outra forma de prevenção, quando o paciente tem contatos, né, em casa e a gente avalia aqueles contatos e eles não têm lesões de pele, não têm lesões de nervos, pode ser feita com a vacinação BCG, que a criança recebe na infância. Essa BCG, então, já imuniza? Não, ela não imuniza. Ela, quando o paciente tem contato com ela, toma vacina. Porque a Mycobacterium lepra, que é o do que causa a hanseníase, a que causa a tuberculose, né, é o Mycobacterium tuberculose. Então, são micobactérias. Sim. Mas são micobactérias diferentes. Mas, de certa forma, a BCG cria uma certa imunidade. Quais seriam os principais sintomas, então, se caso não houver lesão? Então, os principais sintomas é perda de sensibilidade, o paciente pode começar a ter perda de pelo em alguma área do corpo, uma mancha branca ou até mesmo uma mancha avermelhada, com uma sensibilidade você pega e não sente, ou bate aquele local e não sente dor. Aí o paciente pode ter, né, pode ser um sinal. Surgimento de carocinhos, né, nódulos, que a gente fala, caroços nas áreas frias do corpo, então orelhas, os cotovelos, né, são áreas que podem surgir. Então, qualquer suspeita, o ideal é que o paciente procure, né, ou o centro de saúde, ou se tiver um dermatologista responsável, que procure o dermatologista para poder ser feita a avaliação. Aí, nessa consulta, vai ser feita a avaliação de toda a pele do paciente, também a palpação dos nervos periféricos para ver se tem algum comprometimento, porque os nervos ficam mais espessados e podem ficar também dolorosos. E aí, a partir disso, indicar se vai ser necessário algum exame, né, para comprovar uma biópsia, ou então a gente pode, através de um raspado que a gente faz na orelha, que tira um pouco da serosidade dos cotovelos e das orelhas, ver se a gente encontra o BAR, né, que é o bacilo álcool-ácido resistente, que é o bacilo de Hansen. Tem assim, um público mais específico para hanseníase, não? Ou a população como Não, a população, a gente sempre tende a pensar, né? Claro que pessoas que vivem em aglomerados, então, por exemplo, uma cadeia, se tiver um paciente ali com hanseníase, a chance dele transmitir para um maior número de pessoas é melhor, porque é um aglomerado, né? Então, esse tipo de situação pode aumentar a transmissão, mas a gente não deve pensar dessa forma. Assim, a população em geral pode ter a chance de ter contato. Tem alguma orientação, algum alerta nesse sentido em relação à doença? Eu acho que o alerta principal é assim, se surge alguma lesão, que você tem alguma dúvida, se ela é ou não, vai no médico, conversa com ele, né? Assim, acho que a hanseníase, todo esse contexto de antes de ter sido chamado de lepra, né, aquela coisa, esquece isso, deixa esse preconceito de lado, vai no médico, o médico vai poder te atender, vai poder te orientar e te avaliar. Eu acho que o mais importante é isso, deixar o medo de lado, porque quanto mais cedo a doença for tratada, menor a chance do paciente ter uma sequela. Porque aquelas sequelas de perder o dedo, né, que acontecia, né, que a gente, infelizmente... Isso é em último estágio, assim. Mas infelizmente até hoje a gente vê esses casos, entendeu? Então é muito importante, gente, deixar isso de lado. Surgiu uma lesão, tá na dúvida, vai no dermatologista, ele vai no consultório, vai fazer o teste de sensibilidade, vai poder te indicar, né, qual caminho ali seguir e resolver esse problema. Você vai tomar um remédio e vai tratar. Pois é, esse tratamento para atingir a cura, ele dura em média quanto tempo? Se for, a hanseníase, ela tem várias formas, né, assim, que vão depender da imunidade do paciente ao bacilo. Então, aí vão ser casos que vão ser mais simples, que tem uma quantidade menor de lesão, que então, em geral, é o paciente que tem uma boa imunidade contra o bacilo. Essa imunidade, ela é determinada geneticamente. Então, o paciente que tem menos lesões, ele vai tratar, em geral, por 6 meses. Então, é um tratamento longo. E é muito importante que, uma vez iniciado, ele seja terminado, né? E quem tem muitas lesões, né, que são os polos de Morfo e Virchoviano, que é um paciente que tem pouca imunidade contra o bacilo, já vai causar, então, já vai precisar de um tratamento por 12 meses, um tratamento mais prolongado.
né? E além disso, o tratamento das incapacidades que a doença pode gerar. E esse tratamento, doutora, num posto de saúde a pessoa consegue fazer tranquilamente? Sim, o tratamento é todo feito pelo SUS, gratuito, né? Assim, o paciente não tem que arcar com nada da questão, gasto nenhum relacionado ao tratamento. Acabar com aquele medo, né, de médico ou de negligenciar a própria saúde, né? Exatamente. Viu que tem alguma coisa errada, procurar médico mesmo. Eu perguntei até de público, porque normalmente as mulheres têm mais cuidado consigo nesse aspecto, né? O homem é muito, não, surgiu isso aqui. Normalmente é assim que a gente vê. Mas tem que lembrar que pode passar para a família inteira, né? Pode passar para a família inteira. Tem que ter o cuidado sempre, né? E evitar aquilo, né? Que a gente, infelizmente, ainda vê muito. Tô com uma lesão. Passa esse creminho que o vizinho passou e melhorou. Nem toda lesão de pele, né, vai resolver com um creminho. Nem toda lesão de pele é uma micose. Então, assim, procura o dermato, ele vai poder te falar o que aquilo ali é, qual que é o caminho certo a seguir, né? Porque se a gente fica esperando, né, tá lá com aquela mancha lá e começa a passar um creminho, não acaba nunca. Vai deixando, nesse período vai deixando, você vai transmitindo também, né? Infelizmente. É isso aí. Doutora, infelizmente nosso tempo esgotou, tanto assunto legal, interessante, importante pra gente falar. A casa está aberta para você voltar outras vezes, a gente falar mais de cuidados com a pele, mais das doenças importantes que a gente precisa divulgar para que as pessoas tenham informação e possam cuidar de si e cuidar do outro também. Muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço, vai ser um prazer, estou à disposição. E obrigada a você pela companhia e até o próximo 7 Lagoas em Debate.